Eu peço que cada um de vocês assista até o final. É uma matéria que está em outro canal aqui do YouTube, mas as coisas estão começando a aparecer e tem coisa ainda muito mais séria do que vocês vão ver aqui agora, ok? Então, já estão ventilando, né, no Brasil inteiro a interferência da Central de Inteligência Americana, a CIA, né, já estão ventilando a vinda de um diplomata ao Brasil e de sua influência, né, na matéria do Financial Times. Olá, quer ficar por dentro das últimas notícias e análises sobre a política nacional e internacional? Inscreva-se agora no nosso canal para receber atualizações regulares e vídeos exclusivos. De extrema urgência, pessoal, que o Coronel Cool está trazendo para a gente. Sim, ele está trazendo uma matéria muito importante e ao mesmo tempo muito delicada. Vocês não imaginam. É tão séria essa informação que desde já eu peço para que vocês assistam até o final, tá? Para vocês entenderem o que está acontecendo e nem vocês vão ficar de queixo aberto após assistir essa matéria. Pois só assim vocês vão entender e conhecer toda a verdade sobre o início de toda a trama e traição contra o Jair Messias Bolsonaro. E vão entender as peças importantes que compõem essa trama, com bastante detalhes. Eu garanto que vocês vão ficar enojados após assistir esse vídeo. Então, bora lá para a matéria. Que eu já mostrei aqui para vocês também, mas o que vocês vão ver agora é muito sério, é muito grave, para que vocês possam entender o silêncio de Bolsonaro e muitas vezes as lágrimas que escorriam pelo rosto dele, ali no Palácio do Planalto, quando ele conversava com vocês. Tá? Então, muitas dessas coisas que serão ditas aqui, eu confirmo. Tá? Eu confirmo porque, na época, as minhas fontes me passavam. Então, essa live ela está para você, brasileiro, que quer entender a verdade. Os bastidores do poder do que está acontecendo, ela está imperdível. Tá? E ela só está vindo à tona, essas coisas só estão vindo à tona, né, por causa, por exemplo, da delação que está fazendo o senhor general Freire Gomes. Então, as pessoas estão revoltadas. Eu tenho dito a vocês que os militares estão revoltados e estão começando a colocar a boca no trombone. Não somente militares que participaram daqueles momentos que tiveram conhecimentos, dos quais eu sou um deles, né? Como também civis que participaram. Vários jornalistas participaram, vários empresários viram o que vocês vão ver aqui agora. Então, essa live ela é realmente muito, mas muito séria. Tá? Antes de passar, porque ela tem em torno de 15 minutos para você, eu quero pedir mais uma vez a sua colaboração aqui no Pix abaixo. Tá? Então, você que é patriota, você que respeita o nosso trabalho, sem mais delongas, como se diz, né? Deixa eu compartilhar a minha tela aqui com você, tá? O que realmente está sendo divulgado pelo Brasil agora, tá? E mais podridões vão surgir. Então, eu vou aumentar bastante o tamanho da minha tela para que você possa acompanhar. Quem tem estômago, fique até o fim. A Suprema Corte decide que Trump pode disputar eleições dos Estados Unidos. Diante disso, muita coisa pode mudar no Brasil caso ele seja eleito. Antes de entender como Trump pode interferir no futuro da política brasileira, vamos entender como Bolsonaro foi injustiçado. Até mesmo o jornalista da Globo expôs de maneira clara que a vontade do povo em ter Bolsonaro como candidato não está sendo respeitada. Nos Estados Unidos, a ideia de caçar direitos políticos está mais ou menos fora do radar, o que é correto. Direitos políticos provêm da cidadania. Se um indivíduo é cidadão, então ele tem direitos políticos. Ele pode votar e ele pode se candidatar. Esse é o conceito básico. Esse conceito básico não vale no Brasil. No Brasil, o indivíduo pode ser considerado inelegível pelo Tribunal Superior Eleitoral, sem que ele tenha sido condenado em última instância, tendo sido condenado em segunda instância por um colegiado, inclusive por crimes cíveis. Aqui no Brasil, se transforma pessoas em inelegíveis a rodo.
E, inclusive, líderes muito importantes políticos se tornam inelegíveis. Bolsonaro se tornou inelegível. Deltan Dallagnol, o deputado federal mais votado no Paraná, foi cassado pelo Tribunal Superior Eleitoral. Sérgio Moro possivelmente será cassado pelos juízes eleitorais. A pergunta que eu faço é: como isso impacta a ideia de representação política e de soberania popular? As pessoas começam a achar que quem decide eleições não é mais o eleitorado, mas os juízes eleitorais. Pois bem, agora que você viu como Bolsonaro sai muito prejudicado com decisões das cortes, entenda como tudo isso pode ser revertido caso Trump seja eleito presidente da República dos Estados Unidos. A história é complicada e passa pelo então general Marco Antônio Freire Gomes. Deu depoimento na PF na última semana e mostrou uma narrativa absurda contra Bolsonaro. Vocês já viram que na América não se caça direitos políticos de qualquer forma, ok? Vocês agora vão ver a seriedade dos bastidores que eu falei a vocês na minha primeira live sobre os bastidores, que muita podridão eu não tinha dito, tá certo? E vocês vão ver agora o motivo, eu repito, tá? De tantas lágrimas do Bolsonaro ali em frente do Palácio do Planalto e da Michelle, inclusive, se ajoelhando e chorando muito. Do relatos, o general respondeu a todos os questionamentos realizados pela corporação, sendo ouvido na condição de testemunha. Durante esse depoimento, ele afirmou que presenciou reuniões onde uma tal minuta do golpe teria sido discutida por membros do governo então do Bolsonaro. Mas entenda agora como tudo chegou a esse episódio e como a eleição de Trump pode causar uma grande reviravolta. A honra, a bravura, o destemor em defender a pátria. No último vídeo, nós vimos como o general Freire Gomes enrolou o Bolsonaro até dia 23 de dezembro de 2022. Um dos motivos foram as ameaças e interferência dos Estados Unidos através de uma operação considerada incomum para os próprios diplomatas. Um esforço tão grande que fez com que um diplomata americano, que coincidentemente é sócio de uma empresa de chips chamada Texas Instruments, fosse acionados por ministro do Supremo Tribunal Federal para que construíssem rapidamente novos chips para as urnas brasileiras. Tudo teria que estar pronto até 2022. O acionamento foi feito pelo chefe de assuntos internacionais do Tribunal Superior Eleitoral, José Gilberto Scandiucci Filho, que ligou para o ex-embaixador Rubens Barbosa a mando de Luiz Roberto Barroso. Barroso era até então o presidente do Tribunal Superior Eleitoral, um presidente muito ativo. Na mesma época que intercedia chips entre a Texas Instruments e a Nuvoton de Taiwan, o ministro também fazia questão de ir até o Congresso para dissuadir os parlamentares de aprovarem o voto impresso auditável. O esforço de Barroso garantiu os caríssimos contratos entre a vencedora da licitação para a construção das urnas, a empresa Positivo e as empresas americana e taiwanesa. Vale ressaltar que a operação só foi possível após a retirada do embaixador Todd Chapman. Ele tinha sido nomeado por Trump e não aceitou negociar com outras autoridades brasileiras que não fosse o presidente Jair Bolsonaro. Vocês alcançaram aqui? Vocês estão entendendo o que está sendo dito aqui? Atenção, Brasil. Você está prestando atenção, você está compreendendo. O embaixador foi retirado, ele não aceitou negociar, a não ser que fosse diretamente com o presidente Bolsonaro. Então, por conta disso, ele foi retirado do Brasil. Vocês estão vendo aí a história. Novamente, eu não posso falar porque o YouTube, dessa caixinha onde apertam-se aqueles números, o assunto é muito mais sério. De maneira completamente atípica, Biden não indicou um novo embaixador até a conclusão da operação para, segundo eles, salvar nossa democracia. Isso mesmo, Biden só foi indicar uma embaixadora em janeiro de 2022.
Vemos aqui que a operação para influenciar o processo eleitoral brasileiro não constituiu apenas de ameaças aos militares. Também teve a contribuição para criarem literalmente 225 mil novos chips para as urnas eletrônicas usadas em 2022. Os Estados Unidos foram fundamentais para a conclusão do processo na forma que foi. Mas uma pergunta que é muito repetida aqui nos comentários é por que Bolsonaro não trocou o comando do Exército quando o general Freire Gomes disse que não executaria a ordem porque não queria 20 anos de problemas por 20 dias de glória? Bem, só Bolsonaro pode responder isso com exatidão, mas um fator que provavelmente deve ser levado em conta é a falta de tempo. Vamos relembrar que Bolsonaro foi o presidente que mais trocou comandantes das Forças Armadas. Freire Gomes estava há menos de um ano no comando. Ele foi indicado em março de 2022, justamente porque Bolsonaro não acreditava nos comandantes. Uma matéria da Gazeta do Povo, na época, aponta um dos critérios usado pelo presidente para fazer a troca. O presidente não quer cometer o mesmo erro que cometeu com o general Edson Leal, o Puyol. Vocês estão entendendo? Aqui está sendo feita a pergunta. Por que Bolsonaro não trocou, então, o alto comando? Por quê? Está aí, olha. O presidente não quer cometer o mesmo erro que cometeu com o general Pujol e procura nomes que sejam mais alinhados com o pensamento dele, o que é natural. A nomeação para o comando do Exército é dele, diz um militar próximo de um dos comandantes. Tá? Agora veja, o Bolsonaro estava tentando acertar. Ele tinha mais 2 outros nomes. Acompanha para você entender, para você explicar para outros brasileiros. E procura nomes que sejam mais alinhados com o pensamento dele, o que é natural. A nomeação para o comando do Exército é dele, diz um militar próximo de um dos comandantes da força. Por questão de antiguidade, os nomes que Bolsonaro tinha na mão eram Marco Antônio Amaro dos Santos e Laerte de Souza, que não tinha alinhamento com o presidente. O Freire Gomes sempre foi fanfarrão, gostava de vociferar durante os voos que participou ao lado do presidente, que ele fazia e acontecia, com ele era tiro, porrada e bomba. Era comum ele fazer isso. Ele foi enrolando Bolsonaro a todo instante. Deem uma olhada nesse discurso antes das eleições. A estatura de uma força armada é, nos momentos decisivos, a garantia da soberania e independência de um povo. O Exército não para. Enfrentamos com denodo as mudanças e os desafios que se façam necessários na construção de um futuro de grandeza, de ordem e de prosperidade. O general sempre tinha discursos dúbios. É muito fácil julgar após os fatos, mas o cenário e o ambiente era outro. A escolha feita por Freire Gomes continua rendendo migalhas ao Exército. Isso pode ser comprovado na negociação da compra de 20 helicópteros Black Hawks dos Estados Unidos. Segundo os militares brasileiros, essa compra é uma peça-chave para a modernização da frota aérea militar brasileira. As sucatas americanas só podem ser adquiridas devido à escolha que o general Freire Gomes fez. Mas por que comprar sucatas ao invés de desenvolver a indústria nacional de defesa? Os militares brasileiros não aprenderam nada com a Guerra das Malvinas? Quando os franceses deram informações aos ingleses sobre mísseis comprados pelos argentinos, mísseis comprados dos próprios franceses. Mas os militares com certeza conhecem a história. O que nos leva a crer que a escolha por comprar sucatas seja, na verdade, baseada nos sigilos que esses contratos milionários, ou em alguns casos bilionários, proporcionam. Contratos que nunca são investigados e levam alguns generais a terem um estilo de vida bem acima do seu soldo. Mas, diante de tudo isso, o que significa o longo depoimento do Freire Gomes? O general ficou respondendo as perguntas até 2 da manhã de sábado. Tinha muito para falar na condição de testemunha.
Segundo os vazamentos seletivos de material sigiloso oriundo da Polícia Federal, o militar teria confirmado a discussão de um decreto para intervir contra uma desarmonia entre os poderes, o que tem sido chamado de minuta do golpe, apesar de estar na Constituição. A Polícia Federal quer usar esse depoimento para contrapor o tenente-coronel Cid, que terá que dar um novo depoimento e, desta forma, fechar a tampa do caixão. Pois a narrativa de golpe é ventilada na mídia e o julgamento não deve ser em lote, mas... Vocês estão entendendo? Agora vão chamar o Cid de novo. Colocaram o Cid numa encruzilhada. Se ele não confirma o que foi dito, acabam os privilégios da delação premiada dele. Se ele confirma, ele passa a ser mais um. Então entenda, o que estão chamando de golpe, o Bolsonaro foi claro no dia 25. E todo esse assunto que você está vendo aqui é de conhecimento de Donald Trump. Então, o Bolsonaro falou que o que existia era uma minuta para uma possível intervenção federal, já que o relatório das Forças Armadas solicitava com urgência uma inspeção nas urnas devido ao acesso que os computadores do Tribunal Superior Eleitoral tiveram à rede do tribunal, à intranet ou à internet deles. E isso não pode acontecer, porque se aquele computador ele se comunica com a internet, isso significa que pode ser passado um programa, um vírus, um código. E eu não estou dizendo isso de mim mesmo. Eu tenho mostrado aqui diuturnamente que isso são palavras dos oficiais da Marinha, do Exército e da Aeronáutica que estão no relatório das Forças Armadas. Essas palavras estão. Ao final aqui do vídeo eu vou mostrar a você novamente, que é novo aqui no canal, tá? Então vejam o que querem fazer agora com o Cid. Deve ter os mesmos resultados. Só resta mesmo o projeto de anistia, que não tem sido o foco dos parlamentares de direita. Estranhamente, eles preferem ficar fazendo conteúdo para as redes sociais do que trabalhar seriamente no projeto que pode ajudar várias famílias, inclusive o próprio presidente Jair Bolsonaro. Aqui eu tenho que intervir mais uma vez, porque eu já tenho reclamado dos deputados aqui. Os que se dizem de direita só ficam publicando abobrinha, só ficam falando besteira, atingindo objetivos que não é o objetivo principal. O voto impresso com a contagem pública e total dos votos. Ficam fazendo videozinhos na internet para se promoverem e para garantirem a futura reeleição. Com raríssimas exceções. E eu já falei o nome aqui de vários deputados que são exceções. Mas não são todos. A grande maioria deles só fica falando abobrinha, besteira, e deixando o país se afundar. Por exemplo, esse projeto da anistia, você vê algum deles falar, solicitar que alguém assine o abaixo-assinado que está rolando na internet? Então, vamos continuar a reportar. Aí, gente, é aquela história que eu digo a vocês, tá? Para que a gente precisa de deputado? Se quem faz o trabalho, na verdade, são os youtubers, são os que cobram, são os que insistem, são os que divulgam a verdade. Para que nós estamos precisando desses caras lá no parlamento? Responde para mim, para que serve um deputado brasileiro? Eu estou falando desses aí, que também são melancias. Antes de se elegerem, tem um discurso. Depois que se... E, ó, eu estou falando, já falei o nome de alguns aqui, tá? Que não fazem nada. Qualquer dia desse eu vou colocar a boca no trombone com esses caras também. Eu ainda não falei porque nós estamos querendo fazer uma paralisação no dia 1º de maio. Eu estou esperando que eles tomem vergonha e apoiem essa paralisação para pressionar para que o voto impresso com contagem pública seja aprovado na Câmara e no Senado Federal. Porque eles estão com medo, acuados, naquelas cadeiras, batendo boca, falando abobrinha. Foi o que essa reportagem aqui diz. Eu vou até voltar um pouquinho para você entender do que é que eu estou falando aqui, olha. Eu vou voltar só um pouquinho. Assiste aí de novo. Só resta mesmo o projeto de anistia, que não tem sido o foco dos parlamentares de direita.
Estranhamente, eles preferem ficar fazendo conteúdo para as redes sociais do que trabalhar seriamente no projeto que pode ajudar várias famílias, inclusive o próprio presidente Jair Bolsonaro. Se não focarem nisso e continuarem focando nas eleições municipais, vão acabar como o capitão Assunção, que continua preso por ordem do STF. Esse projeto, que beneficiará famílias que foram levadas ao erro de acreditar nas forças do Estado, também pode ajudar os militares. Isso tem que ser usado pela direita como força motriz para aprovar o projeto. O general que posa como colaborador da Polícia Federal para fechar a narrativa também pode virar alvo da esquerda. Vejam o que falou o homem de confiança de Flávio Dino. Capelli disse o seguinte: faça um teste. Tente montar uma barraca na frente do QG do Exército. Você não dura 5 minutos. O general Freire Gomes revelou o óbvio. Os acampamentos golpistas foram autorizados e protegidos pelo então comandante supremo das Forças Armadas, Jair Bolsonaro. A justiça lhe espera. Se o Freire Gomes autorizou os acampamentos, se ele viu conversas, viu minuta do que seria chamado de golpe pela PF, ele também tem que ser indiciado. Porque se ele viu uma prática que a PF quer colocar como criminosa e não denunciou, ele foi conivente. Vocês não concordam? Ele não pode ficar só como testemunha. Se a pressão da esquerda contra o Freire Gomes for grande, pode ser que ele se complique. Ele se complicando, o projeto de anistia pode ganhar força. O projeto de anistia é a única via para livrarem o presidente Bolsonaro e os seguidores que foram presos. Agora, é importante lembrar, a operação americana para salvar a democracia foi iniciada durante o governo Biden. Se as instituições se prostraram e permitiram essa influência dos Estados Unidos, que acabou ajudando Lula, nada impede que o mesmo aconteça num eventual governo Trump, só que com o sinal trocado. O jornalista exilado Paulo Figueiredo esteve com Trump e garantiu isso. Vamos ver o vídeo. Dito a ele a situação, ele tem um carinho enorme pelo presidente Jair Bolsonaro, então o Trump sabe da injustiça, sabe o que eu estou passando, sabe o que o Bolsonaro está passando. Vários assessores do Donald Trump têm uma relação pessoal com o Brasil. O Felipe Martins é um cara conhecido e querido, o caso dele inclusive assustou muito o Trump. E lembrando, o Alexandre cometeu a loucura em 2021, no 7 de setembro, de deter, igual ele fez agora com o Sérgio Tavares, deter o Jason Miller, que na época era CEO do Getter, e já tinha sido porta-voz do Trump e hoje é quase que o braço direito do Trump. Então vocês pensam o seguinte: o Alexandre de Moraes já deteve e criou uma briga pessoal com o cara que é o braço direito do futuro homem mais poderoso dos Estados Unidos. E eu não posso dizer aqui que o Trump disse, né? Mas eu falo que caso ele seja eleito, o Brasil vai ser um assunto pessoal. Ele falou aí várias coisas, mas aí Deus me livre violar a confiança e dizer as coisas pesadas que ele falou, mas o que dá para dizer é que caso Trump vença, o sistema vai ter um adversário poderoso fora do Brasil. Apesar de não sermos uma colônia oficialmente, tudo indica que o cenário irá mudar depois das eleições americanas. Mas, enquanto isso, algo precisa ser feito sobre os prisioneiros do atual regime. Moraes alegou risco iminente contra Lula e STF ao determinar prisão do capitão Assunção. É isso mesmo. Moraes determinou a prisão do deputado estadual capitão Assunção, alegando risco iminente ao presidente Lula, aos membros do STF, incluindo a ele mesmo. A decisão mantida em sigilo baseia... Bom, pessoal, então, eu quero conversar com vocês aqui agora para vocês verem o que realmente não é dito pela grande mídia. Aliás, o senhor comandante da Marinha deu uma declaração e eu pedi esclarecimentos, tá? Enfim, eu pedi esclarecimentos se o que o senhor comandante da Marinha está dizendo é verdadeiro também. Ele disse que a Marinha está pronta para ser usada em caso de necessidade. Vamos ver. Tudo isso só está acontecendo porque nós não temos o voto impresso com a contagem pública e total dos votos. Você viu aí a história dos chips, tá? Da Texas Instruments. Tá?
e de uma empresa brasileira, a Positivo. A nossa imprensa não fala sobre esse assunto. Então, a podridão dos bastidores, vocês estão vendo como o Bolsonaro foi realmente abandonado. Tá? E agora, o que ele tentava fazer, segundo o que ele disse na 25, agora, no dia 25, agora na Paulista, e nós fizemos a cobertura para vocês, é que, se existiu alguma coisa, foi um projeto de intervenção federal para que nós tivéssemos lisura e transparência na contagem pública dos nossos votos que precisam ser materializados, que precisam ser impressos. 28 minutos de live, muitos comentários aqui. Eu peço a você que divulgue. Essa é uma das lives mais importantes que eu fiz até o presente momento, declarando os bastidores de tudo isso que está acontecendo agora. Interferência da CIA dos Estados Unidos no Brasil. Interferência do governo americano. Retirada de um diplomata que não concordou em negociar chips, tá? Com empresas que fabricam urnas. Isso seria possível apenas se ele tratasse diretamente com Bolsonaro. Generais que aparentemente estavam a favor e alinhados com Bolsonaro, né? E que Bolsonaro não tinha mais escolha, não tinha mais a quem colocar, então privilegiou essa pessoa, ajudou essa pessoa, empossou essa pessoa, e na hora H foi traído com a seguinte frase: trocar 20 anos de problemas por 20 dias de glória. Foi essa frase, não vale a pena. E que agora, após 8 horas de depoimento na Polícia Federal, segundo informações que estão vazando na imprensa, né, a situação é realmente para chegar a um ponto onde Jair Messias Bolsonaro seja preso. A pergunta que não quer calar: você, povo brasileiro, vai contribuir com a divulgação de assuntos como esse por todo o país, ou você vai se calar? Você vai resumir-se apenas a comentários numa live como essa? Ou você também vai divulgar? Quando eu terminar essa live aqui, você, brasileiro, tem por obrigação compartilhar no YouTube, aperta compartilhar, vai no WhatsApp, coloca lá uma frase: vaza o início da traição. Como ocorreram os bastidores. Você que não é inscrito aqui no canal, inscreva-se no canal, é gratuito. Ninguém vai arrancar o seu dedo porque você se inscreveu no canal. Você não vai pegar nenhuma doença hemorrágica. Desculpa, gente. Inscreva-se, nós precisamos ter amplitude, voz. Esse canal aqui, eu tenho dito, ele já não tem preço. Obrigado por assistir. Deixe seu comentário abaixo com suas opiniões e sugestões sobre este assunto. Queremos ouvir o que você tem a dizer. Não se esqueça de se inscrever no nosso canal para mais atualizações e análises. Até a próxima.